Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? Estamos voltando aqui para a gente voltar para o nosso livro, né? Vocês aí que são alunos já, que têm o livro da instituição, que estão em contato com o livro. Olha, estou sempre falando sobre isso. Leiam o livro de vocês. No livro de vocês, a cada sessão, vocês vão encontrar no final um link para vocês acessarem a partir daquele link você encontra mais informações a respeito de um determinado assunto, algo que seja interessante vocês saberem mais. Então fiquem atentos também em relação a isso, todo conhecimento é importante, tá? E para que vocês não fiquem tão agoniadas, né? Porque aqui a gente fala, essa disciplina a gente tem falado um pouquinho sobre o que é a doença, a gente explica um pouquinho como ela acontece, mas a gente vai falar sobre como essa doença ela é tratada medicamentosamente. Então, quais são os medicamentos que são usados, os principais, né, os mais comumente usados. E sabendo quais são esses medicamentos, então a gente traz um pouquinho dos efeitos desses medicamentos e a gente tenta trazer o que esse medicamento de fato ele vai causar no paciente. Porque às vezes o medicamento está ali, ele vai tratar uma determinada causa, o paciente precisa da medicação, não, aquela medicação muitas vezes não pode ser interrompida, porém pode ser que traga comprometimentos em relação ao próprio bem-estar do paciente. Vamos falar, né, por exemplo, enjoo, náusea, né, vômitos, o paciente fica ali com um pouco de azia. Então, são coisas que podem acontecer dentro de um tratamento medicamentoso e a gente está aqui para ajudar. Então, é importante que a gente conheça um pouquinho sobre essas classes de medicamentos que são utilizadas para diferentes patologias. Mas eu quero deixar aqui, eu quero dizer para vocês aqui, né, que a título de fazer a prova, vocês precisam ter esse conhecimento que é transmitido para vocês aqui no livro. Mas para a vida, na nossa vida profissional, à medida que a gente vai atendendo os pacientes da gente, a gente vai se familiarizando com alguns determinados medicamentos. E alguns são mais difíceis, alguns são pouco usados. De repente você é uma nutricionista que atende mais pacientes com diabetes, então você está mais acostumado com uma determinada classe de medicamento. E aí, vez ou outra, aparece um paciente que vem com uma outra doença que você não tem muito hábito de atender. Vai entrar em pânico por causa disso? Não, você vai falar com o seu paciente, eu quero saber quais são os medicamentos que você usa. Anotou os medicamentos que o paciente usa, você vai procurar na bula desses medicamentos como é que esse medicamento age, né, na vida dele, no corpo dele, para entender o que está acontecendo, para que você possa ser mais assertivo na estratégia nutricional que você vai usar com esse paciente. Então, não tem que entrar em pânico, tá? Não tem que entrar em pânico aqui, a título de fazer prova, a título de que vocês assimilem o mínimo de conhecimento necessário, vocês vão se debruçar sobre esse conteúdo, mas só existem esses medicamentos que estão aqui? Não, a gente sabe que existe uma infinidade de medicamentos. A gente chega na farmácia, a gente encontra muito mais do que o que está colocado no livro, portanto a gente sabe que a gente não tem contato com todos eles, a gente tem contato com os principais. Sendo assim, a vez ou outra você vai encontrar pacientes tomando medicamentos que você nunca nem ouviu falar. E sendo desta maneira, a gente vai procurar na bula. Eu falo muito para os meus pacientes, né? Me falo, tá tomando alguma medicação? Tô, qual? Anoto a dosagem. Depois, quando eu tô, né, fazendo o meu cardápio ali naquele momento onde eu vou, agora eu vou estudar, vou refletir sobre tudo que o paciente me disse, porque eu não entrego o cardápio na hora. E eu sei que tem muitas profissionais que entregam na hora, cada um tem a sua conduta. Eu não gosto de entregar na hora, eu gosto de entregar depois, porque eu gosto de refletir sobre o que o paciente me disse. E eu gosto de ir atrás, dar uma olhada, de repente eu estou colocando
um alimento que não tem nada a ver com aquela medicação que ele está tomando, então eu gosto de realmente dar uma olhada depois. E aí você fique muito à vontade, é você quem tem que traçar a forma como você vai conduzir, né, a conduta com o paciente, mas assim, que é lógico, a gente organiza de uma maneira tal em que a gente possa conduzir o nosso paciente para que ele tenha mais saúde, para que a gente possa ajudá-lo de uma maneira mais eficaz, para que a gente tenha responsabilidade na nossa conduta e não fazer a mesma coisa que a gente faz com todos os pacientes que entram na nossa sala, tá bom? Então, isso é importante. Eu gosto sempre de deixar uma mensagenzinha aqui para vocês em relação a isso. Então, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Vamos começar falando sobre a doença do refluxo gastroesofágico, muito comum nos dias atuais, sobretudo porque a população vem se alimentando de uma maneira muito errada, né? Eu vou dizer que são todos? Não, a gente faz assim um pouco de generalização, mas a gente sabe que não é, né? Nem todo mundo está comendo de maneira errada, mas a gente encontra de fato muitos erros. Às vezes a pessoa até se alimenta de alimentos de boa qualidade, mas ingere um volume muito grande, tem uma conduta, um comportamento também que não leva a uma facilitação do processo digestivo, né? Come muito rápido ou vai deitar logo após comer, né? Quantas pessoas vocês conhecem aí que são, por exemplo, aposentadas, que fazem a refeição do horário do almoço e logo após o almoço ali só dá tempo mesmo de escovar os dentes. Escovar os dentes, a pessoa cai na cama e vai dar um cochilo. E aí às vezes cochila até muito mais, não é um cochilo de 15 minutos, é um cochilo de muito tempo. Então isso reflete na qualidade da nossa saúde? Claro que sim. Vou dizer a você que você não cochile? Não, quem sou eu para dizer a você que você não cochile, não é verdade? Quem somos nós para dizer que não cochile? Mas nós somos profissionais para orientar a maneira correta de agir. Então, a maneira correta de agir é, vai cochilar, não deita, reclina o corpo, né? A gente não pode ficar completamente na horizontal logo após a refeição. A gente precisa ter ali a gente tem que não pode estar com o corpo na horizontal totalmente, porque a gente vai dificultar esses processos digestórios, e isso também vai facilitar o retorno alimentar. Bom, nós temos uma válvula, vamos chamar assim, que impede a passagem ou o retorno desse alimento. Uma vez que ele chega no estômago, ele não é para voltar. Mas se eu tenho um cenário de gastrite já instalado, se eu tenho uma área que está sendo o tempo inteiro agredida, essa válvulazinha que deve se manter fechada para que não haja retorno de alimentos, ela pode acabar perdendo a sua funcionalidade ou ficar mais fraquinha, não conseguir fazer a atividade dela como manda o figurino. E aí a gente acaba tendo então esses episódios de refluxo. Eu tive um paciente já há algum tempo, há alguns anos, antes da pandemia, e ele veio para mim, ele disse que tinha tanto refluxo, ele tinha refluxo à noite, né? Ele disse que tinha tanto, que teve um dia que ele não conseguia, ele tinha tanta dor que ele chorava. E aí nesse dia que ele estava chorando muito, ele acabou indo procurar o hospital. Não sei, de repente pode ter juntado a dor com a ansiedade de não saber do que se trata, o medo por sentir uma dor tão grande. E aí depois ele veio para mim e a gente conseguiu dar uma melhorada, mas a gente melhora a qualidade de vida do paciente se ele também estiver disposto a fazer mudanças, se ele também estiver disposto a fazer mudanças em relação ao comportamento dele. Então, esse paciente, por exemplo, era um paciente que trabalhava no horário, ele ia da tarde até a noite, então ele chegava em casa por volta das 23 horas, era o horário que ele ia jantar, só que ele estava cansado já nesse horário, então, bom, enfim, à noite a gente está mais cansado mesmo. À noite é o horário de descansar, é o horário de relaxar. Então, ele chegava à noite em casa com fome, mais ansioso, cansado. Então, ele comia muito
comia um grande volume de comida, porque ele não jantava no trabalho, que é o horário do jantar, ele não conseguia fazer o jantar, então ele só jantava quando chegava, e nesse horário, quando ele chegava em casa, ele comia um grande volume de alimentos e ia dormir em seguida. E isso foi levando, depois de um tempo, porque quando a gente faz isso uma vez na vida, né? Foi numa festa, sei lá, saiu, demorou, ficou com uma pessoa, cuidando de uma pessoa em um canto diferente, aí a gente chega em casa, come e vai deitar. Aquele dia ali não vai acontecer uma grande, né? Não vai ter uma grande repercussão de saúde. O problema é quando isso vira rotina. Quando isso vira rotina, é quando a gente vai ver o reflexo na saúde, né, o prejuízo que o paciente começa a ter em relação à saúde. Vamos lembrar também que o horário da noite é o horário para descansar, não é o horário para a gente colocar grandes volumes de comida no estômago e dar um grande trabalho para ele. Se a gente faz isso, a gente precisa ter a consciência e a orientação de dar o tempo necessário que o estômago precisa para ele poder se livrar daquela comida que está ali, né? Para ele poder fazer todo o processo digestório dele, para só então, somente depois, esse paciente ele conseguir deitar e não sentir nada. Então, paciente que faz refeições mais tarde, a gente deve sempre orientar esse paciente de que ele precisa ficar, se ele já tem o refluxo, que ele fique ali pelo menos umas 2 horas aguardando, é o tempo que a gente precisa, que ele fique ali umas 2 horas aguardando até ele completar esse processo digestório para ele poder conseguir dormir e não ter episódios de refluxo, ok? Então, a gente tem como sintomas, como os sinais e como os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, esses que estão eticados aqui para vocês, né? A disfagia, odinofagia, a anemia, hemorragia digestiva, o próprio emagrecimento, manifestações extraesofágicas, asma, bronquite, sinusite, ontalgia, litose, aftas bucais, perda do esmalte dentário, porque tem o retorno, né? Se tem o retorno, então aquele ácido, aquele suco gástrico está voltando e isso também pode ser corrosivo para o esmalte do dente. Vamos lembrar que uma coisa que eu vejo, que eu observo nos pacientes que têm doença do refluxo é a rouquidão. Pacientes às vezes são roucos, então rouquidão e tosse, pigarro, pode acontecer, porque esse paciente ele tem o tempo todo nesse retorno e isso vai danificando, provocando lesões na mucosa e nas células ciliares. Gente, vamos adiantar. Deixa eu comentar com vocês mais uma coisa aqui. Então, as principais consequências do refluxo é a erosão, as erosões, as úlceras, estenose péptica e esôfago de Barreiro. O esôfago de Barreiro, eu trouxe aqui uma figurinha, só um esquemazinho, né? Então, a gente tem um tipo de mucosa gástrica, né? Então, que está aqui, né? O epitélio, a gente chama de epitélio colunar, que é do estômago. Então, é esse tipo aqui que deve estar apenas no estômago. No esôfago, quando a gente tem o esôfago de Barreiro, essa parte aqui, ela começa a ser substituída, ela começa a ser trocada. Então, essa camada aqui, escambo-celular, ela começa a ser substituída e a gente começa a ter um avanço desse tipo de célula para cá. Vocês veem? Vem que aqui está bem delimitado, o local está bem delimitado, e aqui não, aqui a gente perde o limite, aqui a gente perde essa delimitação. Então, há um avanço desse tipo de célula que reveste a mucosa gástrica, ela acaba invadindo a parte do esôfago e substituindo o tipo original. E isso, é claro, vai ter complicações, a gente vai ter problemas sérios em relação a isso daqui, e isso é o que a gente chama de esôfago de Barreiro.
Muito bem. Então, nós conversamos sobre isso já desde o primeiro slide, né? Elevar a cabeceira da cama em aproximadamente 15 centímetros. Essa normalmente é a recomendação para a gente evitar, embora eu particularmente gosto de pedir aos pacientes para que, se puder, fique reclinado a mais do que 15 centímetros, que seja um pouco mais que isso, né, a inclinação, mas a recomendação é essa. A recomendação é essa daqui. Evitar deitar-se nas 2 horas que se seguem as refeições. Então, isso é para todos os horários, tá? Então, almoçou, vai deitar na hora logo em seguida, aquele cochilozinho que eu falei. Então, vamos lá pensar em relação a essa elevação, né? E à noite, principalmente. À noite nem se fala. À noite, isso daqui é lei, né? Bom, evitar refeições copiosas, que eu já comentei. Então, quanto mais eu deixo o meu estômago pleno, quanto mais eu preencho esse estômago com comida, mais vai demorar para aquele processo de digestão dele ser concluído. Então, de preferência, dando alimento, ofertando para esse paciente alimentos que sejam de mais fácil digestão, né? Para que essa digestão ela seja mais rápida. E então esses alimentos eles não fiquem muito tempo no estômago, principalmente nesses horários onde o paciente ele precisa ir descansar, por exemplo, à noite. Né? Então, o paciente chega em casa tarde, como é o caso do meu, aquele paciente que eu falei para vocês, né? O paciente trabalha à noite, chega em casa às 23 horas, e aí eu vou dar uma refeição com muita fibra para ele, ou de repente uma refeição com muita gordura. Então, é interessante que a gente pense o que é que vai ofertar para esse paciente, tá? Pensando que eu tenho que ofertar para ele coisas que sejam de mais fácil digestão, até para facilitar esse processo, esse esvaziamento gástrico, fazendo com que o paciente ele se sinta mais preparado para dormir, assim, que ele esteja bem para o horário do descanso realmente. Então, se houver o uso, né, se houver o uso do fumo, que esse paciente ele reduza ou que ele pare de fumar, parar, normalmente a gente vai dizer que é o melhor, é claro, mas se ele não estiver conseguindo parar, mas que pelo menos ele comece um processo de redução até ele conseguir parar, porque isso é fundamental, a gente sabe que quem fuma tem então comprometimento, e o peso corporal. Por que o peso corporal? Lembra-se, pensa assim, o paciente acumula gordura na região abdominal, né? Na região do tronco dele. Então, ele fica tá lá, cheio de gordura nessa região. Isso gera um peso, isso vai gerar como se ele tivesse com a roupa apertada. E roupa apertada também não é indicada, principalmente se você acabou de fazer uma refeição. Então, é como se você tivesse acabado de fazer uma refeição, mas você tivesse vestido com uma roupa apertada. Então, o peso corporal, ele vai interferir na própria, nessa própria fisiologia do corpo, assim. A gente pensando como o corpo age, isso por si só já vai ser um problema. Então, os tratamentos para a doença do refluxo gastroesofágico, os médicos podem utilizar 3 classes de medicamentos, que é os que vocês estão vendo aqui, que são os inibidores das bombas de prótons, os IBPs. Esses IBPs vocês vão encontrar muita informação a respeito deles, se pesquisarem. Eles são muito bons em relação a melhora do paciente, a redução do sintoma, principalmente a redução do sintoma de dor que o paciente sente. Então, ele sente um alívio muito rápido. E esses medicamentos, eles não são desprezíveis, né? Porém, como é uma medicação que não precisa de prescrição médica, o paciente, ele aprende que aquilo ali alivia a dor. Então, em geral, os médicos eles passam assim, olha, toma por 12 semanas e volta aqui para ver como é que você está. Aí o paciente toma por 12 semanas, ele melhorou, acha que não precisa voltar. Aí ele para a medicação e fica tomando esporadicamente todas as vezes que ele começa a se sentir pior.
E isso leva o paciente a um uso crônico desses inibidores de bomba de prótons. Então, tem pacientes que a gente acaba vendo que o paciente usa durante muito tempo da vida dele, anos tomando essa medicação. E essas medicações no longo prazo, a gente sabe a repercussão que tem na formação de pólipos, né, que são lesões que a gente precisa remover, né, precisam ser removidas depois. Então, é importante, assim, receber o paciente que está fazendo uso dos inibidores de bomba de prótons, é muito importante que você frise com ele, que você reforce a importância de ele voltar ao médico quando passar essas 12 semanas, porque há uma tendência, e isso acontece com todo mundo, não é só com o paciente que faz o uso do IBP, né? Melhorou o sintoma, eu tô bem, não preciso mais ir lá, tá tudo certo agora comigo. E aí, como a medicação não precisa de prescrição, de vez em quando ele vai lá e compra uma caixa e fica tomando. E que vai ser muito ruim para esse paciente. Quais são os principais? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. A gente tem os antagonistas, né, da histamina, ranitidina, famotidina, nizatidina. O que é que esses medicamentos fazem? Eles vão diminuir o processo inflamatório. E às vezes os médicos podem passar medicações associadas e não só. Em geral, a gente vê o uso desse daqui como primeira classe assim, de uso, esses aqui, e aí, depois de um tempo, os médicos começam a mudar o uso das medicações. Pelo menos é o que eu observo mais. Aí a gente tem os procinéticos, como o nome já fala, né, cinético, que vai estimular a movimentação. A gente tem a bromoprida, domperidona, metoclopramida. Aqui, meninas, a gente vai falar então agora sobre gastrite. A gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica, onde a gente observa aumento das prostaglandinas e no livro de vocês, o H. pylori, Helicobacter pylori, ela vai aparecer como uma das causas para o aparecimento dessa patologia. Eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que eu não sei se eu já conversei com vocês em sala, mas assim, as últimas discussões a respeito do H. pylori, a gente já começa a questionar se de fato é a H. pylori que faz todo o processo, é ela sozinha que faz isso, ou eu, com os meus hábitos, começo a oferecer para a H. pylori o ambiente ideal, para que ela se desenvolva. Isso é uma coisa que a gente começa a ver, né, os cientistas discutirem e questionarem. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando vocês estiverem na vida profissional, vocês podem ser que vocês se deparem com um paciente que o médico decidiu tratar ou que o médico decidiu não tratar a H. pylori. E tá tudo bem, né? É o médico do paciente quem vai decidir como vai conduzir o assunto. E a gente tem que ficar atento em relação aos avanços em relação a essa discussão. De fato, o que é que acontece com essa bactéria aqui? Ela realmente é causadora de todo o mal? Bom, o fato é o seguinte, a gente não conseguiu estabelecer uma relação causal, porém, o que a gente sabe é o seguinte, todo paciente que tem câncer, nem todo paciente que tem câncer tem H. pylori. Porém, todo paciente que tem H. pylori e que acaba desenvolvendo essas gastrite e as suas complicações, eles têm uma chance aumentada de ter o câncer. Então, por conta disso, a gente vê os médicos preocupados com os seus pacientes e tentando tratar o H. pylori, né? Muito bem. O que é que acontece? Vamos falar agora sobre nutrição. O que é que acontece se o meu paciente ele tem gastrite, se ele tem úlcera, se eu tenho uma mudança desse ambiente? Eu vou observar que eu vou ter uma menor produção de fator intrínseco. E essa menor produção de fator intrínseco, principalmente para o paciente que faz uso dos inibidores da bomba de prótons, vai interferir na absorção da vitamina B12. Então, não sei se vocês lembram, eu comentei em sala com vocês, a vitamina B12 vem de lá, seja de onde é que ela está vindo, vem de lá da dieta,
e ela vem conjugada com alguma proteína, ela vai se separar dessa proteína e ela vai se juntar, então, com o fator intrínseco. É esse fator intrínseco que vai correr com ela até o local de absorção. Aí lá ela vai liberar, vai ser ligada de novo com outra coisa para poder ela ser absorvida. Esse transporte só acontece se eu tiver fator intrínseco. Se eu não tiver fator intrínseco, eu posso ter vitamina B12 a rodo chegando lá que não vai acontecer nada. Vai ser totalmente expelida através das minhas fezes. Então, é importante que, dentro de um cenário de gastrite, de úlcera, que a gente faça uma avaliação mais acurada em relação à vitamina B12 e outros nutrientes que contam com acidez gástrica para serem absorvidos, para a gente avaliar esse paciente, porque de repente ele pode entrar num processo de anemia. Esses pacientes, em geral, os médicos também vão passar essa classe de medicamentos que vão causar, em geral, distúrbio de digestão, flatulência, diarreia, pode ter dor abdominal, a própria redução da acidez, que vai prejudicar a absorção de ferro. Olha aqui, eu falei da vitamina B12, mas falei dos nutrientes que contam com a acidez para poder serem absorvidos, que é o caso do ferro. Então, na presença de B3, para reforçar, a gente tem redução da secreção de fator intrínseco, que é imprescindível para que eu tenha absorção de vitamina B12. Então, é ficar atento. O paciente começou o tratamento para isso, então, se ele tem um hemograma, avaliar o hemograma, de repente avaliar a dosagem de vitamina B12, avaliar a dosagem de homocisteína, dar uma acompanhada nesse paciente melhor, e se houver necessidade, a gente fazia aí alguma suplementação se o médico não estiver fazendo. Se o médico já estiver fazendo, ok, a gente não tem com que preocupar tanto. Mas se o médico não estiver fazendo, a gente tem que dar uma olhadinha, principalmente porque o uso muitas vezes pode ser um uso mais prolongado. Então, como vocês viram nos slides anteriores, o paciente vai usar por 12 semanas e ele pode ser necessário que ele use por mais 12 semanas, então é muito tempo. Ele pode ser que durante esse tempo os seus estoques possam cair, então ficar bem atento em relação a isso. Os antagonistas da histamina, eles são seguros, mas eles podem provocar diarreia, distensão abdominal, a alimentação aumenta a absorção e os antiácidos podem reduzir o que, gente, desses medicamentos. Então, a alimentação pode aumentar a absorção e se eu faço uso de antiácido, eu posso reduzir a absorção, então, dessa classe de medicamentos. Então, ficar atento ao que a gente está fazendo com o nosso paciente para a gente ter um pouco de atenção em relação a que horas que eu vou dar determinada alimentação para ele. Então, pensar, por exemplo, em chás que são mais antiácidos, a gente tem plantas que ajudam a reduzir a acidez. E será que eu devo dar esse chá que reduz a acidez junto com essa classe de medicamentos? Eu vou reduzir a absorção, vou reduzir o efeito da medicação, então ficar atento a isso, ok? Em relação às diarreias, pensar, por exemplo, quanto tempo esse paciente está de diarreia, então hidratar melhor esse paciente, principalmente dentro do cenário onde ele está, se ele está em processo de diarreia, ele está eliminando muito líquido. Então, que a gente hidrate melhor esse paciente, que pense também depois numa alimentação que possa melhorar essa microbiota intestinal, porque em geral, quando a gente tem esse processo diarreico, a gente também vai ter mudança de microbiota intestinal. E os probióticos são alternativas interessantes para, então, ajudar nesse processo diarreico, sendo que, pensando que cientificamente comprovadamente, é uma das atividades dos benefícios do uso dos probióticos. Aí a gente tem os procinéticos, como eu comentei com vocês, que vão aumentar a velocidade do esvaziamento e pode ser interessante para o paciente que ele fica muito tempo, ele tem aquela sensação de empachamento
a sensação de que ele come, fica o dia inteiro com aquela comida no estômago. Não é uma sensação de um paciente saciado que demora a sentir fome, é a sensação de incômodo mesmo. Esse paciente vai se sentir incomodado. A comida chega lá, mas a comida não sai de lá, fica. Então, de repente, o procinético pode ser interessante. A gente tem, por exemplo, hoje, uma classe de medicamentos que tem sido usada, a gente vai falar na próxima aula, uma classe de medicamentos que tem sido utilizada para tratamento de obesidade, que faz com que a gente tenha, então, uma redução da velocidade, né? E alguns pacientes, mesmo depois que para a medicação, eles ainda ficam durante um tempo, porque a medicação ela permanece por algumas semanas ainda agindo no corpo do paciente. Então, mesmo quando ele para essa medicação, ele continua, às vezes, sentindo o mesmo desconforto do uso da medicação, que está sendo muito utilizada atualmente, né, está bem na moda, que está sendo utilizada para tratamento da obesidade. Então, os procinéticos podem entrar como uma alternativa, num caso como esse. Porém, olha só, diarreia de novo. Claro, por que essa diarreia vai ocorrer? Ora, eu preciso de um determinado tempo de digestão, e eu preciso que essa digestão ela nem seja acelerada e ela também não seja tão lenta, né? Para que o meu corpo tenha o tempo necessário para fazer não só o processo digestório, mas o processo de absorção de nutrientes e de água. Se eu tenho que esse processo ele tem sido acelerado, então eu não dou o tempo necessário para que o meu intestino absorva a água. Então eu vou ter fezes mais líquidas e elas vão ser eliminadas na forma de diarreia. Doença de Crohn. A doença de Crohn é uma inflamação crônica intestinal. Ela acomete qualquer trecho do trato gastrointestinal. Então, a gente pode observar em qualquer local. Em geral, o paciente, quando ele tem doença de Crohn, ele já vem diagnosticado. Então, a gente já sabe que esse paciente ele tem um problema ou ele está em processo de investigação. O que ele sente? Ele sente dor abdominal, ele evacua muitas vezes ao longo do dia. Ele vem nesse processo já há semanas, às vezes meses, e o paciente ele perde muito peso. Então, o paciente de doença de Crohn ele vem perdendo muito peso, ele reclama de uma perda significativa de peso, pode ter sangramento intestinal, o paciente pode ter artralgia, fístulas anais, uveites. São alguns sinais e sintomas dos pacientes que têm doença de Crohn. Vocês têm no livro de vocês um link que vão levar vocês para um material, um documento, que é um consenso para tratamento de doença de Crohn. Lá vocês vão ter muito mais informações a respeito da doença de Crohn. Como é que é feito o tratamento, né? Quais são as classes de medicamentos utilizadas? Então, são utilizados principalmente aminosalicilatos, corticosteroides, e os corticosteroides podem ser usados também antibióticos. Dentro dos aminosalicilatos, a gente vai ter a sulfasalazina, mesalazina, que são também imunossupressores. Essa classe de medicamentos podem causar anorexia, náusea, vômito, distensão abdominal, então piorar esse quadro do paciente. Porém, o paciente ele pode ficar sem usar a medicação? Não. Então, a gente entra aqui com estratégia nutricional para a gente diminuir esses sinais. O paciente está tendo vômito, está tendo diarreia ainda, hidratar melhor esse paciente. Náusea, de repente a gente pode usar o gengibre, né, para melhorar esse sintoma. Enfim, então pensar nessas estratégias para que a gente possa auxiliar o nosso paciente de maneira mais assertiva. Aí a gente tem os corticosteroides. Os corticosteroides, a gente tem aqui a prednisona, a metilprednisolona e a hidrocortisona. Eles são anti-inflamatórios mais potentes
Mas eles podem levar à retenção de sódio. Em geral, os pacientes que usam essa classe de medicamentos, se usar por um longo tempo, o paciente em geral reclama, ele vai se sentir vai se sentir mais inchado, né? Vai ter mais edema. Pode levar à hipertensão, o paciente que já é hipertenso precisa então de ajuda para controlar. Alcalose, hipocalemia, perda de massa magra, osteoporose, úlceras hemorrágicas, esofagite, distensão abdominal, supressão do crescimento, hiperglicemia. Então, o paciente começou a fazer uso dessa medicação, desse tipo de medicamento, a gente já começa a pensar nesses efeitos aqui. E pensando nesses efeitos aqui, a gente já começa a pensar em relação a que estratégias eu posso usar com o meu paciente. Então, de repente, oferecer para ele abóbora, que é um pouco mais, diurética, para ajudar, né, para ajudar no edema. Se o paciente está fazendo retenção de sódio, dá para ele uma quantidade maior de potássio, né, para alimentos que são ricos em potássio, para a gente poder dar uma equilibrada. Enfim, então são estratégias que a gente vai pensar para ajudar o nosso paciente. Pensando aqui, apesar de toranja não fazer parte do nosso dia a dia, a gente praticamente não encontra nos supermercados a toranja. É bom saber, é importante saber que ela aumenta os efeitos dos corticosteroides. Então, esse paciente já está passando por tudo isso aqui. O paciente já é hipertenso, já teve piora na hipertensão, porque ele tem que usar essa medicação. Ora, eu vou dar, então, toranja, que vai aumentar esse efeito aqui e, consequentemente, vai piorar esse quadro? Não. Então, é pensar sobre isso. Na doença de Crohn, a gente ainda tem aqui os imunossupressores, a azatioprina e metotrexato. A azatioprina, ela pode lentificar o fluxo biliar e prejudicar a digestão de gorduras. Ou seja, eu não vou dar uma alimentação para ele que seja muito copiosa ou que tenha uma grande quantidade de gorduras, porque quanto mais gordura eu der, muito provavelmente eu vou ter problema em fazer a digestão dessa gordura. Pode ser que essa gordura fique lá durante muito tempo e eu posso levar o paciente a ter piora no quadro de diarreia. Metotrexato pode causar mal-estar, náusea, vômito, estomatite, faringe, anorexia, gastrite, úlceras, sangramento intestinal, desconforto abdominal. Então, pensar aqui do ponto de vista dos alimentos que servem como prebióticos que não piorem o quadro de gases intestinais, pensar do ponto de vista dos probióticos, pensar mais uma vez aqui em estratégias para diminuir as náuseas, para diminuir hidratação por causa dos vômitos. Então, a gente vai em cima daquilo que o paciente está sentindo. Então, o paciente falou para mim que está tomando metotrexato. E aí, está sentindo o quê? Em cima dessa sintomatologia, a gente vai ajudar com relação às nossas estratégias nutricionais. Cafeína vai diminuir o efeito da medicação. Ora, eu não quero fazer isso com o paciente precisa passar pelo tratamento. O tratamento precisa acontecer, principalmente porque o objetivo desse tratamento é levar o paciente para a remissão da doença, né? Então, ele está na fase ativa, que é quando ele está com toda a sintomatologia acontecendo ao mesmo tempo. Então, a medicação utilizada nesse paciente é para conduzi-lo para uma remissão da doença e estabilizá-lo, mantê-lo em remissão. Ainda pode ser utilizado anticorpos monoclonais, infliximab, adalimumab. O adalimumab pode levar à dislipidemia, então prestar atenção a alimentos, por exemplo, de origem animal. Alimentos de origem animal como um todo, a gente deve ficar mais atento em relação à consumo de carne vermelha, embutidos de maneira geral, que podem ser mais inflamatórios para a saúde intestinal do nosso paciente, mas pensar que os alimentos de origem animal têm gordura saturada, têm mais colesterol, né? Inclusive
porque a gente sabe que a molécula de colesterol ela é exclusiva desse reino animal. Então, quando a gente pega um paciente como esse, está fazendo uso dessa medicação, a gente deve pensar, por exemplo, se for o caso de o paciente não ser vegetariano, de o paciente ser um paciente onívoro, que ele faça uso de coisas que não tenha tanta gordura e evitar esses produtos, principalmente os mais nocivos para a saúde dele, porque só vai piorar o quadro. Se o paciente puder reduzir, vai ser muito bom para ele. Se ele puder reduzir, vai ser muito melhor para ele. Ele vai ter uma qualidade muito melhor em relação ao uso da medicação e tudo. Pode elevar a glicemia, a quantidade de ácido úrico no sangue. Então, aqui, mais uma vez, hidratar bem o paciente, ter cuidado em relação o tipo de carboidrato que a gente está ofertando, se a gente está estimulando esse paciente a consumir carboidratos em horários em que o corpo dele naturalmente vai ter mais dificuldade para fazer a digestão e usar esses carboidratos, então a gente prestar atenção nisso, né? E de repente a gente dá alimentos que tenham mais baixo índice glicêmico, enfim, pode levar a hipocalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia e a desidratação. E olha aqui, mais uma vez, a gente pensar, então, em hidratar bem o nosso paciente. A doença celíaca, a gente fala principalmente sobre o glúten. Ela é uma enteropatia autoimune que leva o paciente a ter uma sensibilidade ao glúten. Então, toda vez que ele come glúten, ele acaba inflamando a parede intestinal. Isso leva a uma destruição das vilosidades. Então, o paciente ele pode emagrecer, ter diarreia, porque ele não consegue absorver bem os nutrientes que chegam lá, porque ele está com as vilosidades intestinais atrofiadas. A gente vai ver principalmente em crianças, mas em adultos também pode acontecer. Em crianças a gente vai ter principalmente como um problema, né? Se não for diagnosticado logo e esse paciente ele conviver durante muito tempo com a doença, isso vai acabar afetando o crescimento, o desenvolvimento físico, a diarreia, perda de massa muscular, distensão abdominal, desnutrição grave. Sim, claro, isso pode acontecer, principalmente em crianças, por causa da perda das vilosidades. Nos adultos, diarreia, constipação intestinal, distensão abdominal, por gases, flatulência, eruptação. Eruptação são os arrotos. O paciente fica rotando muito, né? Com essa liberação desses gases que se formam. Tratamento da doença celíaca, dieta sem glúten. Então, a gente tem cevada, o próprio trigo, o malte como fonte de glúten. No livro de vocês vão encontrar outras informações, mas a gente tem que ficar atento a tudo, porque a gente tem as fontes naturais do glúten, mas a gente também tem a contaminação. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele vai ser sensível ao glúten, mesmo aquele glúten que não está presente nas fontes naturais, mas por contaminação. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, a aveia. Ela não tem glúten, mas ela vai estar contaminada, pode ser apresentada de forma que tem glúten. Então, na informação nutricional, na embalagem dos produtos industrializados, a gente vai encontrar essa informação. Alérgicos contém glúten, alérgicos não contém glúten. Por legislação, essa informação ela precisa aparecer para que a gente possa orientar melhor os nossos pacientes. Então, em relação aos alimentos industrializados, a gente precisa orientar o paciente a sempre verificar. Ele sempre verificar se realmente não tem glúten. Porque às vezes a formulação do produto ela pode mudar. Então, hoje ela tem glúten, amanhã ela pode não ter. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje aquele produto não tem glúten, mas aí passa por uma mudança de formulação e de repente amanhã pode ter. Então, ele tem que ficar atento
a essas informações de rotulagem dos produtos industrializados para que ele tenha uma maior segurança em relação ao que ele usa. E, por exemplo, chia, não tem glúten, gente, mas ela tem, às vezes a gente acaba encontrando chia, né, na versão industrializada com glúten por causa de contaminação, por compartilhamento de equipamentos na indústria. A gente acaba encontrando chia com glúten que não deveria ter. Mas para o paciente que tem doença celíaca ou para o paciente que é alérgico, pode ser que para ele não seja interessante, ele pode vir a sentir uma maior sensibilidade, ok? Meninas, nós ficamos por aqui, olha aí, 45 minutos de conteúdo para vocês, só sobre essa primeira parte, a gente volta para falar mais sobre outros assuntos que tem no livro de vocês. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.